Tudo bom, gente linda? Estou aqui, Júnior Aguiar, guardião da Casa Xamanismo no Centro da Terra, fazendo mais uma linda noite de live aqui com os meus convidados de honra, pessoas que eu realmente admiro aqui na caminhada. Então, queria convidar você que vai passar, que vai transitar, que vai poder dar aquela volta virtual tão comum. Então, eu te convido a parar um pouco, se quiser conhecer um pouco, trocar um pouco de ideias. Hoje o nosso convidado especial é o Leonardo de Paiva, um querido terapeuta, integralista, fundador da UNAT, desenvolveu um método Takai, que a gente vai querer aproximar vocês de tudo isso, né, dos sonhos que se realizam, conversar sobre setênios, sobre natureza, sobre cura. Então eu convido vocês a chegarem. Eu estou aqui hoje no Recife, então não tenho aquela natureza toda, então por vezes vai chegar um som de carro, mas tudo bem, vale a melhor das intenções. Esse mês a casa voltou a fazer esse trabalho, né, de desenvolver conteúdo, de realmente criar pontes que apresentem pessoas que tenham algo relevante, onde eu tenho uma certa admiração pelo caminho, pela trajetória. Então eu conversei no começo do mês com a Janaína Veloso, uma pessoa, uma estrategista maravilhosa, que na verdade realmente abre portas, né? A gente focou sobre isso, que é plano, planejamento, meta, estratégia, qual é a minha maneira de proceder, de andar, né? Então, qual é o meu procedimento, coisas tão fundamentais para quem quer construir um futuro, você não ficar tão solto ao improvável, ao acaso. Então foi um prazer conversar com a Jana, conhecê-la. Depois veio a Isabelle Santos, que é minha comadre. A Isabela é fundadora da Aldeia da Vida, e aí foi uma felicidade poder trocar uma energia com ela. E agora eu chego nesse querido pai do meu grande amigo Daniel Fialho, que eu chamo do pequeno grande xamã. Então eu estou aqui e convido vocês a fazerem parte. O Daniel está aqui também, a Lua. Na verdade é uma constelação de gente linda, e eu dou a sorte de ser amigo e de seguir. Eu vou convidar agora aqui. As coisas se processam com muito carinho. Eu vou querer, na verdade, apresentar um pouco da vida do Leonardo e desse espaço tão querido de aldeia que é a UNAT. E a UNAT também é um lugar que tem cultura, que tem arte, e tem a Vânia, que realmente também é outra pessoa incrível, e quem é de aldeia deve conhecer, né? Eu fiz o convite, deixa eu ver aqui as coisas se processarem, deixa eu ver se eu fiz realmente o convite. Não, peraí, agora. Sempre o mundo digital tem aquele tempo de habilidade que você sempre, toda hora, está se reaprendendo a como fazer. Então, sejam bem-vindos. Lindamente, o Leonardo de Paiva é o nosso convidado dessa noite, e eu convido vocês a conhecerem e a trocarem uma energia. Deixa processar aqui. Léo, eu mandei um convite, aí vai aparecer alguma tela, alguma indicação, e você aceita para a tela que aparecer dividida. Aqui está me informando que eu enviei a solicitação. Aí ela tem que aparecer na sua tela e você aceita lindamente. Se eu não conseguir me conectar com o Leonardo, Léo, eu já vou direto ao filho, Daniel Fialho, meu querido amigo. Chama. Ah, peraí, estava aqui. Realmente, então, na verdade, peraí. Eita, eu apertei aqui, peraí. Agora, agora eu fui no Léo, eu até fiz um convite na minha pequena tela, saiu com um convite errado. Agora chegou. Boa noite, meu querido, caríssimo Leonardo de Paiva.
Posso te chamar de Léo, né? Lógico, lógico. Lindamente. Então, te agradeço essa disponibilidade de trocar um pouco da história da sua vida, de partilhar, né, tanta riqueza. Você realmente partindo de um lugar de aprendiz, admirando os mestres, chega num lugar de ser mestre, né, de deixar a herança do seu conhecimento e tanta coisa linda. Você incansavelmente é um buscador, né? Você foi se construindo a partir de toda uma filosofia que uniu dois pontos deste mundo, né? O mundo oriental e o mundo ocidental, e realmente, incansavelmente, um filósofo, porque é amante da sabedoria, então, incansavelmente, investigando como a gente pode realmente ver melhor esse ser humano que, de uma maneira holística, realmente integra corpo, mente, emoção e espírito. Então, para mim, é uma honra ter o fundador, co-criador da UNAT, né, a Universidade Aberta do Terapeuta, e de todo esse conhecimento da sua biografia e da sua vida. Então, Léo, seja bem-vindo. Te dou uma palavra para você também receber as pessoas que passarem ou se apresentar. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar um pouco sobre a UNAT, de falar um pouco sobre esse método que foi sistematizado na Universidade Aberta do Terapeuta, que é o método Takai. Na realidade, esse nome método Takai é uma sigla, né? O Takai é terapia acupuntural e alquimia integrados. Mas, curiosamente, eu estava fazendo uma formação na China e conversando com um colega japonês, ele me perguntou por que eu tinha colocado o nome do nosso método de bambuzal, ou bambuzal. Eu não entendi, eu digo, não, o nome é uma sigla. Ele disse, mas esse som quer dizer bambu. E ele fez uma leitura muito poética do que vem a ser o bambu, né? Ou o bambuzal, que é uma estrutura que tem resiliência, tem a capacidade de se dobrar, mas tem uma grande resistência também, uma capacidade grande de multiplicação a partir de suas raízes. Isso foi muito interessante porque eu tinha até mesmo pensado em fazer a capa do nosso livro, falando sobre o método Takai, colocando o bambuzal, porque o bambuzal representa muito a cultura oriental e o método Takai faz exatamente essa união, não é? Do oriental, da visão terapêutica oriental, com a visão também biomédica, já que eu tenho formação nessa área também, né? Sou fisiologista, sou fisioterapeuta, passei muito tempo trabalhando com atendimento pré-hospitalar no Corpo de Bombeiros. Então, foi um período muito interessante, porque eu verifiquei que, coincidentemente, a gente tinha colocado um nome, pensando numa sigla, que representava uma coisa bem interessante, que é bambuzal. E tem muito a ver com o espírito da Universidade Aberta do Terapeuta, né? Nós estamos hoje já há mais de 22 anos em atividade, né? Nós começamos com essa pretensão de criar simplesmente uma formação em acupuntura reflexa. Na época, eu estava ministrando aula na antiga FIR, Faculdade Integrada do Recife. E lá eu fui convidado para dar aula no curso de fisioterapia. Isso foi em 2003, 2002, 2003. E era exatamente para trazer essa intervenção terapêutica acupuntural para um ambiente biomédico, né? No curso de formação de fisioterapeutas. E aí a gente montou o primeiro ambulatório de tratamento de dor. Isso foi em 2003, lá na antiga FI. E a coisa começou a andar, mas até então não era um método. Simplesmente nós dávamos aula, nós trabalhávamos com técnicas acupunturais nas situações que eram refratárias
a intervenção terapêutica da fisioterapia. Nessa época, eu já tinha uma formação, passava pela alquimia, passava pela terapia floral, pela homeopatia. Eu tinha feito uma formação na Universidade Federal da Paraíba em homeopatia. E a gente começou a perceber que a coisa era muito mais do que simplesmente trazer técnicas acupunturais simples, a partir do que a gente chama de microsistemas reflexos, né? Que é a acupuntura feita em microsistemas, como a auriculoterapia, crânioacupuntura, acupuntura lingual, quiroacupuntura, que é uma acupuntura que dá para a gente raciocinar a partir de uma perspectiva ocidental. Mas a coisa começou a tomar vulto, e aí foi em 2010 que a gente teve uma grande virada. Em 2010, eu fui fazer um curso de antropologia médica na Itália. E nesse período que estava lá, Daniel, inclusive, meu filho, né, estava lá com a gente, a minha esposa, minha companheira Vânia, também ela estava fazendo o pós-doutorado dela em antropologia. Eu aproveitei essa carona para fazer uma especialização em antropologia médica. E lá nós fomos inspirados a pensar numa introdução no método terapêutico de remédios vibracionais. Então a gente teve, o Daniel foi muito enfático nessa época de nos estimular também a isso, que ele gostava já muito da fitoterapia, mas nós começamos a pensar na possibilidade da utilização da alquimia. A alquimia eu vivenciei durante 13 anos com o Joel Aleixo, que é um grande alquimista. Desde o ano de 1997 até pelo menos 2011, eu fui um estudante assíduo da Escola de Alquimia do Joel Aleixo, que trabalha com os florais. Florais, naquela época, chamado de florais brasileiros, era o antigo Laborcive, e posteriormente foi criado um sistema que hoje é chamado do sistema... mudou o nome, eu não sei nem como é que é o nome, mas mudou esse nome. Mas em 2010, nós começamos a pensar na possibilidade de ter um sistema floral nosso também. Por que motivo? Um motivo muito simples. Na época que eu estudei acupuntura nos Estados Unidos, na época que eu estava fazendo uma formação em paramedicina, e posteriormente eu fiz 2 pós-graduações aqui no Brasil e um aperfeiçoamento na China, em acupuntura. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande de trabalhar com a fitoterapia oriental. Por não conhecer direito as plantas, por não ter afinidade, e eu achava sempre que quando a gente vai tomar um remédio, é muito importante uma afinidade, inclusive, cultural. Né? Se você pensa em maracujá, você vai pensar logo em alguma coisa que vai lhe dar sono. Não é isso? Então, nessa época, eu tinha dificuldade de compreender, eu tinha dificuldade de trabalhar com a farmacologia oriental. E aí, o que é que nós fizemos? Aproveitamos o conhecimento que eu tinha de 13 anos de alquimia, o conhecimento de Daniel com a parte xamanismo. Né? Daniel sempre estudou muito a parte de ervas, e ervas daqui, ervas do Nordeste. Ele acompanhava a mãe todas as vezes que Vânia ia para um aldeia, ele estava sempre junto, estava sempre estudando com os pajés, e nós começamos a fazer essa união, unindo as técnicas acupunturais reflexas, que são técnicas relativamente simples, do ocidental compreender, fazer intervenção terapêutica, com os conhecimentos da fitoterapia daqui, do nosso povo, os conhecimentos que eu tinha da homeopatia, os conhecimentos que eu tinha da terapia floral. E, para fechar, eu tive um grande presente. Antes de a gente viajar para passar esse tempo, a gente morou na Itália por um tempo, era o tempo que Vânia estava fazendo o pós-doutorado dela. Eu recebi um presente de uma médica, amiga minha, que foi me apresentar os remédios vibracionais Sanji, que é um remédio que era utilizado, e é utilizado hoje também, na saúde pública indiana.
que são remédios vibracionais a partir de mandalas. Quando nós fizemos essa união, deu um boom na nossa forma de fazer a intervenção terapêutica. E aí foi um momento muito interessante, porque quando eu voltei, inclusive da China, eu recebi um convite de um grande amigo, professor doutor Ricardo Eugênio. Ricardo Eugênio era, na época, diretor do curso de odontologia. E ele queria introduzir na odontologia também técnicas acupunturais. E aí ele começou a me estimular a fazer trabalhos científicos. Trabalhos com a acupuntura, mostrando a eficácia da acupuntura junto com os remédios vibracionais. Houve também o concurso da minha cunhada, a doutora Regina Fialho. Ela fez tanto o mestrado dela quanto o doutorado em cima da utilização dos florais na medicina veterinária. Isso é muito interessante, isso é muito forte, porque os animais não engolem, que a gente chama sugestão, né? Dizer, você vai ficar bom com isso, tome esse remedinho que você vai ficar bom. Os animais, eles respondem realmente a uma intervenção que tenha uma boa resposta terapêutica. E aí eu comecei a perceber a eficácia dessa forma de intervenção. E aí, para fechar de forma muito interessante, eu, a partir de 2015, adentrei de forma muito séria e muito constante no estudo da visão sistêmica fenomenológica das constelações familiares. E aí foi maravilhoso, porque nós utilizamos hoje a constelação familiar, a fitoterapia, os remédios energéticos vibracionais, florais, a homeopatia, a fitoterapia, que tem princípios ativos, o conhecimento da medicina tradicional chinesa e o conhecimento da acupuntura reflexa. Como eu sou também artista marcial, eu pratico artes marciais desde os meus 8 anos, né? Já estou hoje com 61, ou seja, são muitos anos de prática de artes marciais, a gente começou também a perceber que o movimento poderia ser de um concurso extraordinário na obtenção dessa harmonia, dessa saúde integral. Então, juntamos movimento, a visão sistêmica fenomenológica, as técnicas da medicina tradicional chinesa, o conhecimento da biomedicina, como fisiologista, como fisioterapeuta, como paramédico durante quase 30 anos no Corpo de Bombeiros, e deu essa grande mistura maravilhosa que é o método Takai. Hoje nós temos uma quantidade grande de terapeutas integrativos Takai. Nós temos 2 turmas de pós-graduação, já formamos 2 turmas de pós-graduação. Já a 3ª turma de aperfeiçoamento em analgesia acupuntural para odontologia, um curso de pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco. E vamos entrar agora já no 5º curso. O professor Ricardo Eugênio já me convidou, a mim e a Daniel, que inclusive uma coisa boa, Daniel, meu filho, ele conseguiu fazer o fechamento dessas 2 pós-graduações, né? Ele se pós-graduou em medicina tradicional chinesa e se pós-graduou em constelação sistêmica. Então, está dando uma força muito grande para a gente na estruturação e na divulgação do método Takai. E agora, na próximo mês, a gente já vai estar abrindo uma nova turma de formação para consteladores, tanto para aperfeiçoamento de consteladores, quanto para formação, que queiram conhecer como a gente faz as intervenções sistêmicas, fenomenológicas, tendo como suporte a terapia floral, as técnicas de reprogramação de traumas e fobias, que é outra parte do método Takai, que me emociona todos os dias. E que eu vou parar um pouquinho agora para te devolver a palavra, porque senão não paro mais. É como se fosse falando de um terceiro filho, né? O método Takai, para mim, é um terceiro filho e a gente vibra muito
em trazer essas informações. Mas a TRT, a terapia de reprogramação de traumas no método Takai, é algo que demanda uma conversa especial, tá? No futuro. Vamos lá, então. Na verdade, tudo que se relaciona com a sua vida tem muito campo para lives específicas. Quando eu fui, na verdade, estudando e me preparando, eu via que realmente poderia ser realmente lives específicas só para falar da UNAT, só para falar do método do Takai, só para falar de constelação, só para falar de tantas coisas, porque só a sua biografia realmente é uma ampla biografia, muito bonita, realmente. Você está com 63 anos, é isso? 62 vou fazer agora no dia 20 de março. Sou Vai fazer pisciano. 62. Isso. Então está perto desse nono setênio. E Exatamente. eu fiquei muito tocado hoje vendo, porque também pela primeira vez a minha vida meio que mudou completamente agora, quando eu fiz 42. E quando eu fui estudar sua biografia, eu adorei que foi aos 42, quando estava no sétimo setênio, que teve a grande virada. Você realmente resolveu se reinventar profissionalmente, e daí despertou todo um campo, quase que levando para a percepção toda espiritual de aplicar ou de expandir, sistematizar esse método. E aí, pela teoria, né, me perdoe aqui, cadê o nome dele? De Bert Hellinger. Então, Sim. realmente, assim, os 42 marcam uma virada. Então, eu queria resgatar um pouco dessa trajetória de vida. Assim, realmente. Então, antes de a gente ser tudo que a gente pensa e tudo que a gente constrói, né, enquanto trabalho, enquanto herança de conhecimento, de sabedoria, né, a sua vida, ela foi uma vida sempre feliz? Como é que sempre você se sentiu pleno vindo dessa mãe Valderez, desse pai Celedônio, casado, um intenso casamento de tantos anos, 2 filhos tão queridos, um grande amigo que eu tenho, né? Então, assim, sua vida sempre foi feliz, Leonardo. Como é que foi isso? Ou quais foram os momentos em que a vida te desafiou a encontrar o sentido dela e de se curar? Você que trabalha com cura, quando foi que a vida te adoeceu e você teve que realmente despertar com as forças que nos regeneram? Olha, a vida por si só já é um momento onde a felicidade ele deve ser, os momentos felizes eles devem ser cultivados no dia a dia. Nós estamos aqui num processo de aprendizado nesse planeta, né? Aqui é uma grande penitenciária onde a gente vem para aprender, para fazer modificações na nossa forma de ser. Eu sou reencarnacionista, eu não sou ligado a nenhuma religião, mas eu tenho uma convicção de que a gente precisa aprender a administrar esses processos. As dificuldades existem, né? Eu tive uma vida, graças a Deus, de uma estrutura familiar muito boa. Eu tive os grandes ensinamentos da minha vida começaram a existir a partir dos exemplos do meu pai, do meu avô, da minha avó, da minha mãe, os ensinamentos da minha avó, Stella Breckenfeld, que era, na época, diretora de um centro oriental, Antônio de Pádua. Eu lembro, eu com 9 anos, 10 anos, estudando chakras com a minha avó. Eu me lembro, eu com 14 anos, me inscrevendo na mística Ordem Rosa Cruz, com o estímulo da minha avó para estudar de forma mais profunda. Você entrou na Rosa Cruz aos 14 anos? 14 anos eu me inscrevi para receber aquelas monografias que recebia em casa e tudo mais. Eu lembro que eu com 17 anos de idade, era carnaval, o meu avô fez a passagem dele no ano de 1977, e eu estava no Templo Rosa Cruz. Eu passei o carnaval no Templo Rosa Cruz, junto com alguns amigos. Foi, inclusive, um dos momentos muito significativos, onde eu tive uma das minhas viagens astrais, um dos desdobramentos mais significativos. Eu, sem saber, eu pensei que eu tinha dormido, literalmente. A gente passava o dia todo praticando artes marciais, tai chi, fazendo meditação, e à noite, na quinta-feira especificamente, à noite, era um pouco antes do carnaval,
Na quinta-feira, a gente fazia uma meditação chamada de Encontro com a Catedral. E eu estava muito cansado, tinha passado o dia todo em treinamento, acordávamos 4h30 da manhã e entrávamos em treinamento. Era mais de 8 horas da noite e eu tive a impressão de ter cochilado e sonhado. E eu tive um sonho muito real. Um sonho onde eu estava num local, como se fosse uma caverna encravada numa rocha, e eu via pessoas em mantra, sentados em zazen. Eu sentia a temperatura do local, eu sentia o cheiro das folhas que batiam embaixo, como se fosse um terraço. E, de repente, tocou o gongo, que era para despertar ao final da meditação, e eu escondi que eu estava dormindo, né? Fiquei até com vergonha de dizer. Passou, e um pouco mais tarde, um dos meus colegas estavam lá com a gente, que chegou a ser um dos mestres aqui da Rosa Cruz, o Jaziel Campos. Como ele é um grande desenhista, ele começou a desenhar um local que ele disse que tinha feito como se fosse um desdobramento e tinha ido para aquele local. Quando ele fez o desenho, eu digo, esse foi o local que eu fui. Então, não foi sonho que eu tive, foi um desdobramento. E todas essas histórias eu estou contando nesse livro daqui, ó. Que a gente, isso aqui é a boneca do livro, né? Que a gente acabou agora, no dia 18 de janeiro, de escrever. E esse livro vai contar todas essas histórias, desde os meus 8 anos, onde tive a minha primeira experiência de clarividência, aos 8 anos de idade, até mais recentemente, onde eu fecho o livro numa situação muito interessante, que você, não sei nem se sabe dessa história, mas você faz parte dessa história. Você lembra que o Daniel Nancay ia fazer um evento lá no seu espaço, quando houve aquela chuva muito grande, inviabilizou a chegada, a estrada ficou inviável. Eu não sabia nada disso aí, eu estava comemorando 35 anos de casado, estávamos em Itamaracá, quando houve aquela tempestade, uma tempestade violentíssima, e nós estávamos fechando a última linhazinha desse livro daqui, eu e Vânia. Fechamos, vibrando, no dia 18. A gente voltou para casa, no dia 19 nós voltamos para casa, e aí, antes de dormir, eu assisti uma live com Wagner Borges, que é um camarada que me inspira todos os dias, um estudioso da espiritualidade, uma pessoa de uma simplicidade, de uma sapiência, de uma capacidade de transmitir informações extraordinária, que estava fazendo uma live juntamente com Daniel Nancay. E eu assistindo aquela live, eu fiquei muito tocado. Estava fechando o livro. No livro eu fazia uma homenagem ao Wagner Borges, porque ele me estimulou, sem saber, não é? Mas ele me estimulou muito a escrever esse livro. E eu estava assistindo exatamente essa live com o Daniel Nancay. Eu não conhecia o Daniel Nancay, mas eu achei interessante. O nome Daniel Nancay. O meu filho chama-se Daniel e chamam ele de Daniel Takai. Eu achei aquilo interessante, aquilo me emocionou. Cabelo grande, né? Um grandão, outro pequenininho, mas trabalhando com música, tocando músicas, trabalhando com sons terapêuticos. Aquilo me emocionou. E eu num momento de emoção, lancei um pedido ao universo. Eu digo, rapaz, eu só queria ter a oportunidade um dia de pessoalmente agradecer esses 2 camaradas aí, o Daniel Nancay e ao Wagner Borges, por eles estimularem tanto em tanta gente essa curiosidade com a vida espiritual, com essa vida que transcende a matéria. Aí fui dormir. No outro dia de manhã, por volta de umas 8 horas da manhã, o nosso amigo Ozzy, que está aqui, estou vendo que ele já está por aqui, Ozzy ligou para mim. Disse, Léo, eu estou com um problema sério aí, uma emergência, eu posso aí falar com você? Eu digo, amigo do meu filho, o cara deve estar com alguma dor, ou da alma, ou do corpo. Eu de folga, eu não queria trabalhar naquele dia, mas não tem jeito, eu vou atender. Eu digo, Ozzy, venha, pode vir, 10h30 pode vir. Fiquei lá na clínica aguardando. De repente, chega o Ozzy, quando chega o Ozzy, entrou, quando vem atrás dele, Daniel Nancay. Eu digo, eu não acredito. Isso não é possível. Como é que pode? Cara argentino, um músico argentino, de repente aparece aqui,
Um dia depois de que eu fiz um pedido solene à espiritualidade de poder agradecer pessoalmente. Eu fiquei sem palavras, mas me controlei, né? Baixou o bombeiro, né? O paramédico do Corpo de Bombeiros, que trabalhou muito tempo com emergência, me controlei e eu fui ouvir a história. Disse, olha, nós estávamos com um evento para fazer lá com o Júnior, na Casa de Xamanismo, mas o caminho ficou completamente inviável. E o Daniel ficou com muito medo das pessoas não poderem ir, e agora estamos sem saber direito aonde fazer, e vim pedir saber de você se você tem alguma ideia. Eu digo, prontamente, o local está aqui, você não precisa pedir não, vocês vão fazer aqui. E só depois é que eu fui contar para eles toda essa história, né? Para finalizar, o Daniel disse, rapaz, ainda vou fazer uma coisa, eu vou falar com o Wagner Góes para nós fazermos juntos uma live. Aí completou a minha felicidade. Mas essa é a história que finaliza esse livro, passando por muitas histórias muito interessantes, histórias onde eu falo também da estruturação do método, eu falo também de como a gente utilizou as técnicas acupunturais consorciadas com a terapia floral, com a alquimia. Então, é um livro muito interessante e que a gente espera poder contribuir com os terapeutas integrativos, aquelas pessoas que querem trabalhar com a saúde integral, trabalhando os 3 aspectos, né? Corpo, mente e alma ao mesmo tempo. Tá? O nome desse livro, O Tal do Guerreiro da Paz, Meu Caminho Espiritual Nesta Terra, com uma capa belíssima, realmente, e trazendo aquela felicidade que todo homem tem, né? Com aquela mística das 3 coisas que a gente tem que fazer, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e um filho, se não me engano. Alguns acho que é o filho, mas realmente, escrever um livro da sua trajetória, então realmente deixa uma memória e você tem realmente uma herança que está ali para contar, para passar, para transmitir esse processo. E eu fiquei muito feliz também de tocar no livro, né, na parte virtual, de ter um breve contato com ele e percebi ali, então, primeiramente, esse seu contato com o mundo espiritual, de uma certa maneira, então a mediunidade sempre fez parte, né? E aí eu queria também tocar um pouco nesse assunto, além de todo esse campo de cura que, na verdade, você traz na própria vida de trabalhar com isso. Então, você se considera um médium e meio que tem influência também. Como é que é isso? O que é ter mediunidade? Como é que a mediunidade, ela, na verdade, o que é que ela revela? Como é que a gente trabalha a mediunidade para quem tem? Veja só, existe a mediunidade, que é essa capacidade de ser medianeiro entre 2 planos, e existe também a capacidade anímica. Por exemplo, a intuição pode ser uma capacidade anímica. Quando passa para a clarividência, pode ser também uma capacidade anímica, ou seja, uma capacidade nossa, a capacidade de fazer desdobramento, de fazer viagem astral, pode ser também anímica, pode ser também anímica e mediúnica. Então, são situações onde a gente soma o consórcio de uma intervenção de uma personalidade externa, de um mentor espiritual e também as condições que o nosso próprio organismo adquire, tem. No meu caso, especificamente, eu tenho certeza absoluta que é mediunidade e é mediunidade de tarefa, não é por mérito, né? Tenho certeza absoluta que, num passado aí remoto, devo ter cometido alguns equívocos e nessa existência a gente veio exatamente para tentar fazer essa remediação de equívocos do passado. Mas hoje em dia eu tenho convicção que eu tenho tido um apoio muito grande, um apoio da estrutura familiar, um apoio de amigos, para trabalhar esses aspectos ligados à mediunidade de forma muito responsável. Eu comecei a trabalhar, mediunicamente falando, numa mesa de trabalho mediúnico aos 13 anos. Aos 13 anos,
acompanhando a minha avó, acompanhado da minha avó, sob supervisão, mas porque eu queria mesmo. Aos 8 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência, né? Eu estava brincando no quarto da minha avó, ela tinha começado os estudos ligados ao Evangelho, segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, e estava junto com duas amigas no quarto, fazendo uma espécie de reunião, Antigo Adriano de Luz. Evangelho no lar. E, de repente, eu percebi a minha avó falando uma língua que eu não compreendia. Eu digo, o que é isso? Minha avó falando uma língua esquisita? E, ao terminar, ela fez um movimento como se fosse olhando para cima. E eu acompanhei aquele movimento e ouvi estourar no teto uma luz, como se fosse um flash. Me chamou muita atenção aquilo e eu fiquei perguntando, que luz é essa? O que é isso? Me mandaram ficar quietinho, que depois explicava. Eu olhei para o meu irmão, ele tinha também acompanhado o movimento. Eu perguntei, você viu? Ele disse, o quê? A luz? Eu digo, a luz. Nós vimos essa luz. E depois é que foi sendo explicado para a gente o que era aquilo ali. Então, nós tivemos um momento de percepção de algo que se literalmente materializou, porque se eu e ele vimos, não era uma coisa que era uma clarividência minha, né? Houve uma materialização. E depois a gente soube que a minha avó era um médium, uma médium, né, de materialização. Vivemos momentos muito interessantes, inclusive eu conto no livro uma ocasião que estávamos no meio de uma reunião e minha avó deu um grito e eu disse, o que é isso? Alguém me mordeu. Então ela tinha uma mordida na perna. Ela era baixinha, ela ficava com os pés em cima de um tamboretinho nas reuniões e uma entidade literalmente mordeu a perna dela que ficou a marca. Depois soubemos que era de uma criança e essa criança disse, ela veio depois, a partir da psicofonia, veio dizer que ela tinha botado os pés sobre ela, que ela estava sentada no banquinho. E depois o mentor da minha avó veio dizendo que nada do que ocorria ali era por acaso, que aquilo não foi disciplina, mas era uma forma de trabalhar a fé em pessoas que tinham pouca fé. E nós botamos a carapuça, né, porque foi muito forte realmente isso. E outras coisas extraordinárias. Eu lembro de uma vez, no aniversário da minha avó, durante uma das reuniões, que quando terminou a reunião, o chão estava ao redor dela cheio de pétalas de rosas. E eu estava lá, eu estava juntinho da minha avó. Ninguém botou pétalas de rosas, que era exatamente uma homenagem que estavam fazendo a ela no dia do aniversário. E a gente sai contando todas essas histórias de experiências de deslocamento do corpo, né? Agora, há pouco tempo, eu fui para um seminário, a gente foi apresentar o método Takai no Peru, graças ao meu amigo, o Dr. Ricardo Eugênio, que conseguiu isso. Nós fomos apresentar num congresso de cirurgiões bucomaxilo em Lima. E de volta, nós passamos por São Paulo. E eu tinha que esperar 16 horas lá no Galeão. Aí eu aproveitei, não, eu não vou ficar aqui, não. Eu vou vou conseguir um hotel, vou para um hotel. E fui para um hotel, era de madrugada. Na ida para o hotel, já comecei a me sentir mal. Me senti mal. Quando eu cheguei no hotel, não conseguia dormir direito, aquela angústia, terminei adormecendo. Quando eu adormeci, tive como se fosse um sonho. Nesse sonho, eu saía junto com uma pessoa e entrava como se fossem umas ruas, uns becos, e entrava numa casa onde tinha um rapaz amarrado e outro com uma arma na cabeça dele para matá-lo. E uma senhora, junto de mim, dizia, não deixe, não deixe. E eu dizia, o que é que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é botar as mãos. Eu lembrei do Wagner Borges, que ele fala muito sobre isso. Botar as mãos e imaginar luz para aquela pessoa. De repente, eu vi a pessoa que estava com a arma na mão dar um chute nas costas do que estava amarrado, guardou a arma e saiu. E eu acordei. Acordei, eu digo, meu Deus, que sonho esquisito. Só preciso até dormir, porque daqui a pouco tempo eu vou ter que voltar para o aeroporto, novamente dormir, e aí tive um segundo sonho, onde uma pessoa que eu não sei quem é, me explicou que aquilo não foi um sonho, que aquela mãe era uma mãe aflita, ela era a mãe do rapaz que ia atirar,
que não suportava mais ver o filho cometer tantos assassinatos. E que eu, de forma aleatória, fui escolhida, porque estava no ambiente, perto. Segundo ele, era bem perto do hotel que eu fiquei, e aquele rapaz foi solto. E, por coincidência, no outro dia, houve um caso realmente de uma pessoa que tinha sido, era um militar, inclusive, da Polícia Militar de São Paulo, que tinha sido sequestrado e tinham conseguido localizar ele com vida. E ele relatou uma situação semelhante a essa. Então, tem umas coisas muito interessantes que a gente sai colocando no livro, né? Mas o mais interessante desse livro é que eu faço também um relato de todo o processo de construção do método. Eu saio relatando as etapas, como a gente trabalhou isso, a influência da antroposofia, a influência da alquimia, falo sobre os setênios, faço como nos momentos da minha vida, o que é que cada momento aconteceu, falo um pouco sobre a visão sistêmica fenomenológica e, principalmente, sobre esse tema que eu acho extraordinário, que é da TRT, Terapia de Reprogramação de Traumas e Fobias, que foi exatamente esse conteúdo que eu consegui, que eu recebi, tenho a honra de ter recebido o título de doutor em medicina taoísta pelo Instituto de Medicina Taoísta de Beijing, em cima dessa nossa tese de como fazer reprogramação de traumas e fobias utilizando silício em pontos acupunturais da aurícula. Então, a gente desenvolveu uma tese nesse sentido, fizemos diversos atendimentos, esses atendimentos estão sendo catalogados e registrados na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Odontologia, com a parceria com o Dr. Ricardo Eugênio, e nós estamos fazendo inúmeros atendimentos. Todas as quartas-feiras, nós fazemos esses atendimentos e vamos fazendo os registros. E é impressionante o nível de resposta positiva. Ele beira a 100%. E nos casos onde a gente não consegue reprogramar a situação traumática, sempre a gente identifica o porquê daquilo. Um dos casos que nós não conseguimos resolver foi um caso de uma senhora que chegou se queixando de uma dor na panturrilha. E ela queria voltar, veja só, uma dor na panturrilha, ela queria voltar a treinar, que ela amava a atividade física. E aí ela veio para fazer a acupuntura, né? Que a gente lá é odontologia, mas chega todo tipo de problema, viu? Parece um atendimento do SUS, é maravilhoso. Às vezes a gente atende os próprios colegas, o dentista tem muita dor nas costas, a gente faz um atendimento bem interessante nas mais diversas áreas. Mas chegou essa senhora e ela conversando comigo, ela disse que ela tinha muito medo de gato, ela tinha uma fobia a gato. Eu digo, então vamos tratar essa fobia com a técnica. Eu expliquei, né? E aí disse que eu tinha conseguido o título de doutor em medicina. Vê só, a minha besteira. Vibrando para... E aí eu fiz a técnica de reprogramação de fobia de gato e ela terminou, não, continuo com a mesma fobia. Quando eu penso no gato, minha angústia chegou, foi um banho de água gelada que eu levei. Eu digo, meu Deus, por que não funciona? Eu disse, veja só, a gente tem muita gente para atender, mas eu vou lhe atender no meu consultório particular. A senhora vai na próxima quarta-feira, porque eu não estou entendendo por que não funcionou. E não fiz mais perguntas. E ela voltou na quarta-feira, tinha melhorado muito da perna, mas queria continuar, porque queria treinar forte. Eu disse, sim, mas vamos primeiro fazer essa reprogramação. Me conta essa história. Não, isso é uma coisa muito antiga. Desde que eu estou na barriga da minha mãe, que eu acho que eu tenho medo de gato. Eu disse, como assim? Se minha mãe, quando estava grávida de 7 meses de mim, varrendo a casa, deu um passo para trás e esmagou um gatinho com o pé. Um gatinho novinho, esmagou. Ela ficou com horror a gato. E eu acho que eu já nasci assim. E o interessante, eu e minha mãe, nós não nos afinamos em nada, nada. A única coisa que eu tenho de afinidade com a minha mãe é o medo de gato. Então, aonde é que eu ia conseguir reprogramar essa fobia de gato?
de tirar a única coisa que conectava realmente aquela moça à mãe. Nos outros casos, a maioria dos casos, a resposta é muito boa. Quem tiver curiosidade pode entrar no YouTube e botar terapia de reprogramação de traumas, TRT, método Takai. E vocês vão ver aí inúmeros atendimentos onde a resposta numa única sessão é simplesmente maravilhosa. Tivemos uma colega nossa, filho de um grande amigo meu, o Cícero Vegete, que ela tinha uma verdadeira adoração por café. Ela tomava 3 garrafas térmicas de café numa aula. Ela foi nossa aluna. Uma aula nossa, ela tomava 3 garrafas de café. Com uma única reprogramação, ela simplesmente parou de ter essa loucura por café, né? Que também tinha a ver com a relação dela com a mãe dela, viu? Porque parece que a mãe dela, durante a gestação dela, chegava a comer pó de café. Que ela ficava com essa vontade de comer pó de café. E a menina ficou numa única sessão, parou com essa compulsão quase de tomar café. Então, isso é a TRT, Terapia de Reprogramação de Traumas e Fobias, no método Takai. É muita história, dá vontade de participar essas histórias para gerar um interesse nas pessoas, até mesmo de se aprofundar, porque a gente consegue, você falou sobre felicidade, né? A gente consegue reduzir o sofrimento que faz parte do nosso dia a dia nesse planeta. A gente consegue reduzir. Em muitos casos, diminuir a dor quase como tirando com a mão. Mas a gente também não pode esquecer de que a dor, o sofrimento, pode ser grandes aliados para a gente. Então, no próprio método Takai, a gente tem uma área que é chamada de método, ou uma ferramenta chamada de método do questionamento profundo, onde a gente tenta fazer uma reflexão junto com o nosso interagente, o nosso cliente, do porquê daquela desarmonia. E aí a gente utiliza a visão da psicossomática taoística, a visão da psicossomática da medicina germânica e o método do questionamento profundo. E aí a gente remove a dor, mas traz a consciência do porquê do sintoma. Então, é um trabalho bem interessante. Nós temos um trabalho também de atendimento social, que a gente faz aqui na UNAT e lá na Universidade Federal de Pernambuco, nas quartas-feiras, onde vamos ter, inclusive, agora, até a parte de suporte nutricional. Nós estamos com a doutora Kátia, que é uma grande nutricionista, que eu conheci quando era criança no Corpo de Bombeiros. Hoje é uma grande nutricionista. A Vânia Fialho, que é uma psicanalista, que também faz atendimentos sociais aqui na UNAT. Então, hoje nós estamos com uma série de atendimentos muito interessantes, além das formações, né? Nós damos formação em acupuntura, damos formação em terapia floral, damos formação em alquimia, e agora, em abril, a gente está começando um curso que vai entrar a terapia sistêmica fenomenológica da constelação familiar, junto com os estudos da psicossomática, e os nossos alunos vão aprender a trabalhar com a TRT, vão aprender a fazer a reprogramação de traumas e fobias. Eu, inclusive, lhe convido para participar dessa formação. Eu sei como é que está a tua vida, ator, já na expectativa da paixão de Cristo. De vontade, toda vez eu boto como meta. Eu sempre buscando o terapeuta em mim, que agora está bem forte, né? Eu digo, não, realmente do artista nasceu o educador, e a lógica me levou que do educador nasce o terapeuta, e até para o terapeuta criar uma pedagogia da cura, porque eu acredito hoje que o conhecimento tem a capacidade de curar, como se ele fosse a própria medicina. A palavra, a sabedoria, a consciência que desperta, porque foi aplicada, ela realmente provoca um estado de cura. E um dos lugares que eu disse, mas o que eu mais tenho afinidade e que eu mais reconheço uma empatia é a UNAT, e você principalmente. Então, eu sempre digo, nossa, assim,
boto lá na meta de eu vou começar e passa, eu quero saber dessa data aí, eu quero saber desse convite, porque realmente me interessa muito. Queria fazer uma homenagem, na verdade, a UNAT. É um espaço belíssimo, que fica ali no quilômetro 4, 5, perto do quilômetro 5 de Aldeia, e lindamente eu acompanho quase há uns 8 anos, então realmente vi a UNAT, que sempre foi bonita, sempre teve beleza, sempre teve poética, poesia, continua exalando um crescimento e realmente é lindo. Hoje ela ainda está mais bonita, então ela não para realmente de ficar mais delicada, que são as palavras que eu encontro, a delicadeza em cada ponto. Então, assim, tem aquela ponte agora dentro daquele lago, as salas, a parte lá de trás que surgiu com aquela parte aberta de treinamentos. Então, é incrível ter uma relação com a UNAT, e porque ela realmente continua desenvolvendo trabalhos que abraçam as terapias, o campo da educação e o próprio campo da arte e o próprio campo da arte e da cultura, que eu até vou ser parceiro agora, porque estou lutando para que aconteça o Festival de Teatro de Aldeia, o primeiro, e ele vai acontecer de forma guerrilheira, como foi toda a minha vida, e ele vai acontecer nos 4 espaços terapêuticos de Aldeia. Então, um deles é o NAT. Na verdade, vai ser lá na Aldeia da Vida, o NAT, lá em Centro da Terra e outros lugares. São 6 lugares de Aldeia, e aí um deles, falta só, eu falei com Lua, que é a programadora cultural, artística, então a gente vai escolher o melhor espetáculo e vai realmente tentar fazer em maio, na verdade, esse trabalho, na melhor semana de maio, no melhor dia. A gente vai juntar uma semana em que a Aldeia realmente vai ter um festival de arte, e aí até uma promessa antiga que eu queria poder fazer, porque o que eu acho massa da UNAT é que ele fica muito central, então não tem justificativa de... Eu acho a vida cultural de Aldeia muito pobre, então as pessoas realmente ficam limitadas a não descer, a se acomodar, a ficar só diante das fogueiras, quando na verdade tem tanta gente inteligente, inspirada, sensível, e a gente precisa de espaços culturais que se afirmem. E a UNAT, para mim, sempre foi muito clara que ela tem esse lugar, porque ela é central, perto da pista, e que tem uma estrutura já bem consolidada pela própria sala ali, e a sala de trás, e pode ser ao ar livre. Então, assim, eu quero colocar essa energia muito de chegar junto, e espero que aconteça da melhor maneira. Eu queria partilhar rapidamente, Léo, a minha experiência que mais marcou. 2 me marcaram. A primeira é ter conhecido Daniel. Então, na verdade, Daniel é aquela pessoa que eu tenho o maior carinho do mundo e que, meu Deus do céu, 1000 histórias lindas com seu filho. Ele é tudo que vai herdar do seu caminho, porque ele realmente, e até ampliando, contradizendo, indo para todos os lados, ele vai levar o legado adiante. Então, com muito respeito, muita honra, o que também leva ao que você falou no começo do livro, né? A runa de Otila, que é a herança, o respeito com a ancestralidade, aos mestres, né? O arquétipo do ancião, que transmite tudo, ou então o Ouroboros, que na verdade é esse grande ciclo que se fecha. Então, honrando isso tudo, encontro Daniel. E aí, na história de tudo isso, um dos marcos é quando eu estava num ônibus indo para a aldeia com um outro amigo, que é o Azaías, e ele disse: eu estou indo para a UNAT, para uma cerimônia xamânica lá. Eu disse: não, mas hoje eu estou sem dinheiro, não sei o que. Ele fez: eu pago e depois tu me paga. Aí eu disse: tá. E eu fui para a UNAT e teve a cerimônia do Berg. E aquela cerimônia, eu já tinha ido para 1000 cerimônias naquele ano. E a melhor cerimônia do ano foi a do Berg, aí nesta sala, deste salão da UNAT, minimalista, unindo todas as matrizes que iam para todos os lados. Assim, foi incrível. Isso aí me marcou muito. Foi quando nasceu a minha parceria com o Daniel, porque eu disse: não, Daniel, isso aqui que se chama Sétima Lua, que você me nos presenteou, eu quero que, por favor, a gente leve adiante. E a nossa relação com o Berg, que nasceu aí, praticamente, quando minha admiração pelo Berg transcendeu, aí a gente levou isso adiante. E o grande marco meu, partindo de você, foi quando você me convidou para fazer uma constelação. E eu disse: meu Deus, eu disse: peraí, preciso resolver problemas. E você disse: você é um convidado para fazer. E a minha constelação era uma coisa profundíssima. Eu tinha perdido a minha mãe, né, na infância,
aceitei, mas não tinha tido uma despedida. Então, eu tinha, sabe, depois eu ganhei consciência que com certeza isso não tinha ficado bem resolvido. E até os terapeutas diziam, não, você quando perde a mãe, se sente abandonado ou qualquer outra coisa, principalmente, eu não me despedi da minha mãe. Vi, vi a minha mãe, que já sabia que estava doente, sentada, saí para o colégio atrasado. Quando voltei, minha mãe já não estava internada, e eu não sabia que minha mãe ia morrer, e minha mãe morreu. E aí eu disse, não, realmente eu preciso, a minha primeira constelação de vida vai ser isso. E eu fui na UNAT, e lindamente aí você estava acompanhado de uma outra pessoa que foi quem realmente conduziu, mas era uma parceira da UNAT, mas você estava presente, a gente conversou tudo, e eu fui. Aí nesse dia que eu chego na UNAT, quando eu vou fazer, por acaso um amigo meu disse, eu vou te levar, posso ir contigo? Eu disse, pode. Aí tinha um amigo que estava presente. Aí quando a gente chega lá, uma mulher disse, na hora que fez a roda de todo mundo no salão, a mulher disse, eu sou do Rio de Janeiro. E eu sou tão fã de Leonardo, admiro tanto, tanto, tanto o trabalho dele, que eu disse, eu quero ir conhecê-lo pessoalmente. E ela saiu da casa dela, pegou um avião, saiu do Rio de Janeiro e desceu em Pernambuco, pegou um carro e foi parar na UNAT. Quando eu olhei, eu disse, o quê? Aí eu disse, essa mulher está aqui porque ela resolveu conhecer Leonardo e a UNAT, pois ela vai ser a minha mãe. Na hora que disseram, e aí, quem é a sua mãe? Eu digo, esta pessoa é minha mãe, porque essa mulher aqui tem, pelo amor de Deus, ela está tomada de um axé. Essa mulher veio do Rio de Janeiro para voltar só para vir conhecer. Não, pelo amor de Deus. E daí começou a constelação a se formar. E realmente, na hora em que a gente começou a fazer a constelação, aí encontrou minha mãe, e aquela matemática desse tamanho, aí, nossa. Aí eu comecei a querer. Ela chegou perto de mim, orientada por você também, e disseram, você quer dizer alguma coisa? Na hora eu nada, eu disse, mas teve uma hora que eu disse, eu queria ter dito coisas que eu não disse, então eu vou sair daqui sem ter curado nada. E aí teve uma hora que eu, na verdade, assumi o meu lugar de quem estava me fazendo. Aí, nossa, começou a cura. Quando essa mulher, já deitada no chão, representando a minha mãe que tinha morrido, me mandaram ajoelhar para pegar na mão dela, que ali era a hora da despedida. Meu Deus, eu tive uma onda, um tsunami de emoções quando eu peguei na mão dessa mulher. E ela começou a dizer, como é que você chamava sua mãe? Eu, manhinha. Realmente, assim, foi de uma profundeza. E as palavras todas da despedida vieram e foi tudo muito profundo. Realmente eu agradeço aquilo ter acontecido. Foi a coisa mais incrível do mundo. Realmente aquilo ter acontecido. Feliz daquele que encontra na constelação uma cura, né? Para reposicionar, principalmente ressignificar, porque a constelação serve para isso, para ressignificar coisas que não estão cristalizadas, que você pode ver de outro lugar. E aí tem toda uma geometria dos campos mórficos, então você começa a mover isso do lugar, e aí você termina vendo isso de uma outra perspectiva. Então que vocês possam também conhecer tudo isso. Pois, Júnior, quem fez essa constelação foi a Cecília Costa. A Cecília é professora do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Pernambuco, e junto com o Marcelo Pelizzoli, ela tem um trabalho muito interessante de promoção de constelação gratuitamente na Universidade Federal de Pernambuco. Tá? E outra coisa interessante, não sei se você sabe, mas a UNAT, em 2009, ela promovia aqui treinamento de teatro e peças de teatro. A Daniele, que é uma colega nossa, que hoje está morando no Canadá, ela promovia essas formações, é arte educadora, e nós tivemos aqui diversos cursos de teatro também na UNAT. E outra coisa, para ocupar esse lugar, na verdade, o povo de aldeia tem que se mobilizar, porque, gente de aldeia, pelo amor de Deus, né? A gente tem aí tudo para fazer a cultura e a arte ganhar um sentido dentro dessa natureza genuína. E música também, né? Nós temos aqui piano, nós temos aqui a quantidade de instrumento imensa, vontade de promover isso. Nós temos, nas sextas-feiras, vai promover também um momento em torno da fogueira, onde vai falar de poesia. Já tivemos aqui lançamento de livros de poesia. Espero que daqui para maio esse nosso livro também já esteja pronto para que a gente possa fazer
o Eu possa lançamento. fazer uma performance no dia desse lançamento desse livro. Eu já estou vendo a minha homenagem linda que eu posso fazer. Ah, vai ser uma satisfação. Você sabe que eu não perco nenhuma das tuas peças, eu não perco, né? Eu me emociono, inclusive, com as temáticas, né? São temáticas sociais, reflexivas, e se você realmente botar para frente essa história de vir aqui fazer um trabalho nessa área da divulgação da arte cênica, na forma terapêutica que tem também o teatro. E você falou aí no Berg, né? A Sétima Lua. Houve uma coisa muito interessante. No dia da passagem de Berg, quando ele faleceu, que foi um dia depois que ele estava lá na casa do Xamanismo, na tua, no teu espaço, né? Uma semana Veio depois uma e no dia semana. fora do tempo, dentro do calendário maia. Aí, Daniel, nesse mesmo dia, teve um sonho, onde, sem saber que o Berg tinha feito a passagem dele, né? Tinha ido embora, voltado para casa. Ele, nesse sonho, era o Berg dizendo a ele o seguinte: olha, estamos aqui agora, mas quem eu trouxe aqui para conhecer a UNAT, fazer um trabalho aqui na UNAT, foi o Daniel Nancai. Você acredita nisso? Isso há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás, houve foi mais uma coisa que me deixou muito emocionado no dia que houve aquela coincidência, né, do Daniel Nancai. Então, as coisas são muito fortes, a conexão com a espiritualidade, a conexão até mesmo de aldeia com esses movimentos, é uma coisa muito forte. A aldeia tem um potencial muito grande para fazer trabalhos dessa natureza. E as pessoas estão num processo de carência muito grande de trabalhar os aspectos espirituais. Nós estamos saindo de uma fase pesada, de uma fase de muitas intrigas, de muitas brigas, né? de desavenças familiares significativas, perdas de amigos, né? Separação de amigos. Eu sofri tanta violência por parte de colegas, de amigos, foi uma coisa muito pesada, foi muito difícil para mim esse período, né? Pelas nossas posições, até mesmo pela forma da gente encarar a vida, e a gente está precisando fazer uma revigorada nessa energia. E a UNAT vai estar sempre pronta para esse tipo de movimento, né? Movimento de harmonização, de formação. Quem trabalha muito em cima disso é a vivência, gerando processos terapêuticos, a educação gerando também os processos terapêuticos e a intervenção terapêutica na comunidade. A gente trabalha muito aqui com a comunidade. As pessoas que estão no entorno são atendidas, participam, e agora, veja só, atendida na área da psicanálise, atendida agora na área também da nutrição, da medicina tradicional chinesa, na prática da ginástica terapêutica do Liangun, todas as quartas-feiras, Daniel, Rosinha, Lua, Alêncio, Stélito, uma equipe boa que nós temos aqui, faz a prática do Liangun, então, que é uma ginástica terapêutica muito interessante. Logo depois fazemos os atendimentos com os nossos alunos, de pessoal que está terminando a formação em acupuntura. E agora, a partir de abril, nas segundas-feiras à noite, abriremos constelação para o pessoal que tiver informação e vamos, com isso, atender pessoas também. E continuaremos nas quartas pela manhã, fazendo o atendimento da nossa clínica social. Então, perfeito. Léo, te agradeço esse tempo, né, de encontro, de partilha. Não é à toa que o livro tem a história do seu caminho espiritual. Então, a palavra caminho, eu adoro estudar aquilo que parece óbvio. Aí hoje, na hora que eu fiquei lendo, pensando sobre o nome do livro, aí eu disse, nossa, o que significa caminho? Aí eu fui pesquisar. Imagina, eu adoro aquilo que ninguém vai pesquisar mais. O que significa? Qual é o sinônimo? Aí eu botei essa frase. A vida é o ato ou o efeito de percorrer, porque eu tinha me influenciado por uma palavra do livro que era percurso. Aí eu disse, nossa, na verdade, vendo que você fez vários cursos, aí eu encontrei a palavra percurso, e aí era percorrer,
o caminho da encarnação da nossa existência. Aí eu disse, peraí, mas a palavra caminho e percurso, quais são os sinônimos? Então, é trajeto, é itinerário, rumo, roteiro, via, trânsito, é a energia de se deslocar, da andança, de avançar, de se movimentar das etapas, do giro, da marcha, da viagem. Então, eu acho que a sua vida está marcada e está no nome do livro por isso, porque foi um grande giro que se, de maneira espiral, na verdade, encontra o sentido da sua existência, da sua missão, e até agradeço por isso tudo estar agora escrito e partilhado com quem quiser, na verdade, te conhecer ainda melhor. Então eu convido vocês a conhecerem o Leonardo de Paiva, eu convido vocês a conhecerem essa equipe maravilhosa, a Rosinha, a Lua, o Daniel. Quero conhecer, eu quero fazer uma live com Vânia, desse ativismo político que a gente precisa ter, porque não tem cura se a gente não curar a nossa sociedade, a questão política das escolhas que uma sociedade faz. Então, tem a questão ambiental, nuclear, que a gente vai aprofundar nisso. Vânia também sempre me abre campos de dramaturgias que podem a gente falar de coisas. Então, isso também eu vou chegar nessa linda companheira e mãe desse grande amigo também. Então, eu sou feliz. Obrigado por você estar exercendo vigorosamente esse caminho de curar pessoas. Então, realmente é algo que faz uma total diferença e a gente, na verdade, está junto nisso. Na realidade, a gente não cura, né? A gente só catalisa processos. A cura é uma coisa muito pessoal, porque a gente pode fazer até um alívio de uma dor. A gente remove aquele sintoma temporariamente, para que livre do sintoma a gente possa fazer uma reflexão profunda da causa, daquela desarmonia, daquele sintoma. Isso é um dos princípios nossos aqui. E é por isso que nós utilizamos técnicas muito eficazes no alívio da dor. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz sempre o método do questionamento profundo, para que a gente possa refletir do porquê daquilo, o porquê daquela desarmonia. Sempre tem um porquê, tem uma justificativa. Porque, na essência, nós somos criaturas que vieram exatamente da grande criação. A gente não era para estar doente, a gente não era, pela nossa origem, não era para ter sentido nada disso, mas é o processo. Para que serve o planeta Terra? Serve exatamente para isso. Quando a gente vem para cá, a gente vem exatamente para aprender, a gente vem para tomar consciência dos caminhos, a gente precisa tomar consciência da necessidade de todos estarem juntos, enquanto existir uma criatura pensando negativamente, não tendo um comportamento empático, nós estaremos todos dentro dessa grande penitenciária. Porque somos todos um. Somos todos um. E todos têm que sair daqui de mãos dadas. Todos vão ter que se livrar dessa necessidade de estar de volta ao planeta Terra juntos. Porque fazemos parte de uma coisa só. Essa reflexão precisa ser feita e a gente, enquanto existir desarmonia, briga, contenda, polarização, a gente vai estar nesse processo de retornar, de voltar aqui ao planeta, para poder todo mundo sair juntinho. Esse é o grande objetivo da evolução, né? Os princípios evolutivos. Tem que trabalhar isso. Eu vi hoje aqui muita gente que eu gostei aqui, gente de Alagoas, vi aqui Luciana, vi aqui Daniel, Rosinha, muita gente, Lua está por aqui também. Foi muito bom isso. E essa gravação provavelmente vai ser gravada, não é isso, Júnior? E a gente pode registrado aqui, e depois a gente consegue também salvar, eu consigo lhe transmitir ela. Ótimo. Eu agradeço, porque aí a gente compartilha, né, com as pessoas que estão junto com a gente aqui, nossos alunos, nossos interagentes que estão sendo atendidos aqui. Nós temos um grupo aqui muito interessante de terapeutas, viu? Nós temos um grupo sério, que faz um trabalho comprometido. E a aldeia foi onde começou tudo para mim.
né? Foi aqui que eu conheci a Janise Paiva, o Haroldo Barros, que me apresentaram ao Joel Aleixo, e que a partir daí a gente começou toda uma curiosidade. Na época eu era oficial do Corpo de Bombeiros, né? Eu trabalhava com paramedicina, era esse o meu grande xodó. Eu já utilizava oxigenoterapia hiperbárica, já gostava muito de atendimento pré-hospitalar, mas eu não pensava em me tornar um terapeuta. Eu pensava até em fazer a fisioterapia, eu pensava em fazer medicina, mas eu não pensava em trabalhar com as terapias energéticas. E foi aqui, na minha casa, numa reunião de um grupo do Santo Daime, onde tudo isso veio à tona. É uma experiência muitíssimo interessante que eu vivi aqui em 1995, 96, e que fez com que a gente entrasse por esse caminho das práticas integrativas. E eu cheguei a tentar, inclusive, diversas vezes, fazer medicina. Mas imagina, como oficial do Corpo de Bombeiros, professor, não tinha como isso para frente. Aí, quando eu fui para os Estados Unidos para fazer o curso de paramedicina, descobri lá a escola de acupuntura da Nova Inglaterra, na cidade de Orantal. E aí eu fiz meu primeiro curso de acupuntura. E daí não quis mais sair dessa perspectiva, dessa racionalidade médica, que é da medicina tradicional chinesa e das práticas integrativas. E foi o que a gente desenvolveu, né? Então, é muito interessante falar que hoje nós temos um grupo também aqui em construção, que é chamado do GAFA, que é o Grupo de Auxílio Fraterno Francisco de Assis. Então, nesse grupo, a gente trabalha com reflexões a respeito da perspectiva sistêmica, fenomenológica, mas fazemos trabalhos também em cima da perspectiva da apometria. Então, são trabalhos muito interessantes que estávamos parados, no período da pandemia a gente teve de parar com isso, mas eu espero poder retomar essas atividades do GAFA. Então, fica também um convite para vocês procurarem GAFA, que é o Grupo de Auxílio Fraterno Francisco de Assis, e colocar também a UNAT-ABAN. Então, o nosso Instagram, né, que é a UNAT-ABAN, e temos também blog, Universidade Aberta do Terapeuta, com muitos textos muito interessantes, com conteúdos muito interessantes para quem gosta das práticas integrativas, algumas pesquisas que a gente fez. Eu relato, inclusive, todo o andamento da pesquisa que fundamentou a terapia de reprogramação de traumas e fobias. E nós estamos à disposição, aí, inclusive, de perguntas, que alguém queira tirar alguma dúvida, estamos à disposição. Lindamente, a gente já está aqui há mais de uma hora. Também que deu tudo certo. Eu queria estar leve, na verdade, como o ensaio hoje me agendaram que eu estava nele, da Paixão de Cristo, aí eu disse, meu Deus do céu, aí fui renegociar com o diretor, pedi para mudar para antes, não sei o quê, dizendo, olha, eu não vou ficar se tiver que... E aí deu tudo certo. Quando eu cheguei lá, ele remarcou a cena para anterior para eu sair com uma antecedência e a gente realmente, peço desculpa, geralmente as lives a gente marca, mas eu sei que a live tem um compromisso, mas ela é leve, as pessoas sabem, mas é no dia mesmo, na hora que você termina descobrindo o que tem, e aí, mas a gente remarcou, então me desculpa também as pessoas que receberam, que passaram, então a gente fez o possível para fazer o melhor possível do diálogo, e é o que aconteceu. Eu quero então agradecer, Léo, mais uma vez pela tua partilha, pela essa troca de energia linda, pelo que você é. Você, além de ter a UNAT, que é uma coisa maravilhosa, e ser uma pessoa que aplica a ciência que investiga, e daí está o resultado que é o método Takai, a sua família é linda também. É uma das poucas... Eu tenho algumas pessoas que... Eu sempre tenho pessoas lindas da vida de conhecer, mas poucas... A família inteira é assim, é exemplar, no sentido de que é uma família inspiradora, unida, enfim. Então, a sua é uma delas. Então, é uma família que junta, vai ao teatro,
teatro, é uma família que junta, se celebra, que estuda, que realmente é uma coisa que transcende a individualidade e ainda pega o seio familiar. Então, também te abraço e abraço o meu querido Daniel, que eu já fiz tanta coisa linda e estou louco para visitá-lo de novo. Então, fica inclusive aí a dica, né, a sugestão de chamar Daniel para falar um pouco sobre alquimia, né? O trabalho que Daniel está fazendo sobre alquimia é um trabalho muito interessante e o trabalho que Vânia também está fazendo sobre a parte de psicanálise. E o meu mais velho, o Paulo Leonardo, faz um trabalho também muito interessante, utilizando a parte de cinema, né? Então, vê só que sorte a gente está tendo aqui na UNAT. Um cineasta, Clarissa, uma arte educadora, trabalhando inclusive com fiação, como o costurar como forma terapêutica. Ela que é professora hoje lá da Escola de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Paulo Leonardo, né? Que é arte educador também, trabalha com cinema. E a gente tem essa vontade de trazer para a UNAT todas essas coisas. Tá? E aí fica essa dica, né, no caso específico de Daniel, de falar sobre a alquimia e de Vânia sobre a psicanálise e a democratização também da psicanálise e das práticas integrativas, que ainda é uma ferramenta terapêutica ainda muito restrita a pessoas que têm uma condição financeira melhor. E a gente precisa democratizar essas vias de auxílio, essas vias de harmonização, que são as práticas integrativas, a nutrição, a psicanálise. Precisa fazer isso o mais rápido possível, porque a população clama por isso. E a gente precisa dar a nossa parte também. O governo está aí, eu acredito que vai fazer um trabalho nesse sentido também, né, de melhora da saúde, mas as práticas integrativas, elas são discriminadas, às vezes, até mesmo pelos profissionais de saúde. Mais recentemente, eu cheguei até a ouvir pessoas chamando a psicanálise de pseudociência. Né? Vê só que coisa pesada. A acupuntura é considerada pseudociência por muitos profissionais que nem têm o trabalho de dar uma olhada. Porque a gente, quando duvida de alguma coisa, a gente se aprofunda para entender como é que aquilo funciona. Constelação familiar também está sendo muito apedrejada, às vezes até por profissionais que equivocadamente fazem intervenção dizendo que é constelação sistêmica, mas de forma completamente equivocada. Mas os princípios do Bert Hellinger são princípios muito interessantes e foram baseados em anos e anos de experiência e de estudos profundos. Né? Bert Hellinger foi também psicanalista, estudou a terapia primal, ele é um estudioso profundo das intervenções terapêuticas e muitas vezes foi mal interpretado, né, por muita gente aí que está naquela da moda, né, fazer a constelação por moda. Mas é isso, meu amigo. Eu te agradeço essa oportunidade que nos deu de falar um pouco sobre a UNAT, um pouco sobre o nosso livro, e espero no dia que a gente for fazer a divulgação do livro aqui na UNAT, você esteja presente e a gente possa fazer uma performance. É uma palavra, não, por favor, faço questão de trazer o teatro e presentear com uma pequena emanação do ser. Perfeito. Então é Um isso abraço. aí. Tamo juntos. Paz e harmonia. Um beijo em todo mundo. Semana que vem tem uma live continuando essa construção de conhecimento com o Tiago Lira, mestre juremeiro. Aí quem quer saber de catimbó, Jurema Sagrada, Jurema Enteógena, Macumba e Toré, pronto. Venham na próxima semana. Beijo. Tchau, tchau.